Qual é o impacto da ação do Espírito Santo? Qual é a presença do Espírito Santo em nós? Como o Espírito Santo tem nos orientado na nossa caminhada? Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito, e não com pureza ou com pureza da carne. Então você vê que o Espírito Santo está presente em nós, cumprindo aquilo que foi anunciado por Deus pelo profeta: escreverei a minha lei no seu coração, não em tábuas de carne, não em tábuas de pedra, mas num coração de carne. O Espírito Santo de Deus está presente a cada segundo da nossa caminhada. Então é imprescindível que nós conheçamos a sua importância acerca dele ser Deus, acerca de sua presença, acerca de toda a sua obra, tá certo? O Espírito Santo, o pecado corrompeu a natureza humana. Você vai ver que a sociedade de hoje, ela tem de forma muito forte destruído a noção de pecado. Ela tem destruído a noção de certo e de errado. Não existe mais certo ou errado. O que existe é um relativismo moral. O que é o relativismo moral? Uma coisa pode ser que seja certa para mim, mas não seja para você. Mas pode ser que uma coisa errada para você seja certa para mim. Então é o chamado relativismo. Uma parábola simples para explicar relativismo. Uma pessoa sobe num ônibus em determinado lugar. Ela está parada ou está se movimentando? As duas respostas estão certas. Por quê? Ela está parada em relação ao ônibus, mas ela está se movimentando em relação à estrada, à rua. Ela está parada e andando. Isso é relativismo. Ela está certa e errada. Isso é bom e ruim. Isso funciona num certo âmbito. Na física, isso funciona. Mas na vida, na igreja, na realidade, isso não funciona. Existe certo e existe errado. Existe pecaminoso e existe santificado. Qual é o padrão? Esse aqui. O problema é, as pessoas não têm padrão. Cada um faz o que bem lhe interessa. Isso chama-se antropocentrismo. O antropocentrismo é o quê? O homem de antropo, humanidade. O homem à medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. O homem à medida. Se o homem é a humanidade, o ser humano é a medida, o que será a medida desse ser humano? O que lhe interessa, o que lhe agrada, o que lhe apraz. Se eu não gosto, não é certo. Se eu gosto, então está certo, tenho que fazer tudo o que eu gostar. E muitos artistas, em entrevistas, gostam de dizer por aí: eu não me arrependo de nada. O que é essa frase, eu não me arrependo de nada? É a expressão máxima da arrogância. De pensar, estando certo ou estando errado, eu não estou nem aí, não me arrependo de nada. Por quê? Eles se esquecem que vão comparecer diante de um trono branco. Eles pensam que não haverá juízo, eles pensam que não haverá eternidade. Só que a palavra de Deus diz que naquele dia os céus serão enrolados, e todos os mortos ressuscitarão, e aparecerão, e serão presentes diante de um trono branco. E aquele que hoje veio para salvar, naquele dia se assentará para julgar todos aqueles que não se encontram escritos no livro da vida. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não passarão por esse juízo. Por quê? Foram resgatados do juízo para a salvação, pela pessoa bendita de Cristo Jesus, que trouxe sobre si mesmo a nossa condenação e imputou a nós a sua justiça. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos templo e morada do Espírito Santo, temos o selo do Espírito e somos destinados às mansões celestiais. Nós não vamos passar pelo trono branco, mas as pessoas se esquecem que haverá um juízo. Então, quando as pessoas estão desprovidas dessa noção, elas estão vivendo como animais, estão vivendo como bestas feras, sendo impulsionadas pelos seus instintos, vivendo de forma corrupta, como Paulo disse na carta de Romanos, capítulo 1. Tá certo? E isso tem que ser confrontado com o quê? Com a palavra de Deus, através dessa lição que será abordada aqui. O pecado corrompeu a natureza humana. Cada vez mais isso precisa ser reafirmado. Por quê? Está sendo combatido. Está sendo constantemente combatido em todos os meios de comunicação, em todas as formas de mídia. Então a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa estar muito certa da sua posição. Ainda mais que estamos chegando já nos últimos momentos. O ataque vai ser cada vez mais intenso, mas a graça de Cristo é cada vez maior sobre a minha e sobre a sua vida, para suportar esses momentos e para chegar até aquele grande dia. Mas nós precisamos nos posicionar. É isso que estamos fazendo aqui nessa manhã. Veja só,
A salvação não é obra humana, tá certo? Quando a gente fala acerca da graça de Cristo, deixar isso muito claro. A igreja tem uma natureza organizacional. A gente pode falar sobre a questão da Igreja Universal dos Salvos e da igreja como organização. Então, explicar a dinâmica dessa Igreja Universal dos Salvos, cujos membros estão escritos no livro da vida, cuja cabeça é Cristo. E a igreja denominação, que tem uma organização, tem uma administração, tem bens a administrar, tem uma hierarquia. Então nós precisamos abordar isso para que a igreja tenha certeza daquilo que fundamenta na Sagrada Escritura a sua organização, como é que ela funciona. A igreja tem uma natureza organizacional e fecha com a perseverança na fé em Cristo, que é na verdade o alerta dado por Judas. Vamos para a lição 1, vamos resumir aqui a lição 1 para entregar a tempo. Na lição 1, o autor, Judas, ele dá um alerta que vai casar com a lição 13, perseverando na fé em Cristo. Olha o alerta que ele dá. Já foi lido aqui pelo coordenador, mas eu quero reler somente para a gente usar agora durante o comentário da lição. Veja, textual, vou lendo aqui e a gente vai aproveitar na lição. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, a salvação de todos nós, como somos salvos, por que somos salvos, de que maneira somos salvos, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Necessidade, ou seja, ele viu uma urgência, ele viu algo que não lhe deixou tranquilo, que não lhe deixou calmo. Estamos falando do século I da era cristã. Estamos falando do século I da era cristã, tá certo? Provavelmente aí entre 70 e 80 da era cristã. Estamos falando do século I. E Judas viu essa necessidade de escrever-vos o quê? E exortar-vos, chamar a atenção. Chamar a atenção com veemência. Exortar-vos acerca de quê? Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, já na época dele, ele viu a intensa necessidade, a urgência de estabelecer uma batalha, de estabelecer uma luta, de guerrear pela verdade de Cristo Jesus, de não ser conivente com o erro, de não ser omisso. Quando você é omisso diante de um ataque, de uma heresia, você está colaborando com o herege. É uma situação que muitas das vezes não para pensar, mas nós não temos o direito de nos calar. Nós não temos o direito de nos calar, por amor àqueles que estão chegando para a fé e que são novos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo e que podem vir a ser enganados. Nós não podemos nos calar. Nós temos que ter ousadia em Cristo Jesus e denunciar toda mentira, denunciar todo erro, denunciar todo engano, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que a palavra de Deus ela tenha o seu devido respeito, ela não seja distorcida. Então nós não podemos nos calar, como Judas disse, escrever-vos e exortar-vos, chamar a atenção de vocês. Acordem, despertem, estão pregando mentira, estão trocando a verdade por mentira, estão distorcendo a verdade de Cristo Jesus. Isso no século I. Imagina no século 21, no qual estamos, com todos os meios de comunicação, todos os meios de mídia de massa. Nós temos que nos posicionar e afirmar a verdade de Cristo Jesus. Senão, a mentira vai tomando conta e quando você menos esperar, está dentro da sua casa. Quando você menos esperar, tomou já os seus filhos. Nós temos aí diversos meios pelos quais o inimigo trabalha. Tanto ele manifestando-se, existem hoje movimentos satanistas que adoram a Satanás, adoram ao diabo, tá certo? Mas também ocultando-se. O diabo ele trabalha de todos os meios, ou manifestando-se ou ocultando-se. Aí existem meios que se professam ateus e dizem que tudo isso aqui é uma farsa, tudo isso aqui é mentira e que Satanás não existe. E de todos os meios ele ganha. Por quê? Porque ele está tentando cada vez mais separar o homem de Deus, de todas as formas, de todos os meios possíveis. Então nós temos que lutar para que a palavra de Deus continue sendo pregada como ela é, continue sendo entregue como ela é. Isso que Judas está nos convocando aqui.
foi dada aos santos e a verdade prática, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico e que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Aí eu quero só ressaltar, logo de início, algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, doutrina. O que é doutrina? Doutrina são as verdades fundamentais que estão fundamentadas na Sagrada Escritura. Nós precisamos fazer uma distinção entre doutrina e usos e costumes. Tá? Os usos e costumes, eles são implantados pela igreja a partir da mentalidade da qual essa é a melhor maneira de servir a Deus. A melhor maneira de servir a Deus é adotar tais práticas. Então, uma vez que isso é entendido, isso é adotado por essa denominação. Nós vivemos dessa maneira que vivemos, entendendo que essa é a melhor maneira de servir a Deus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu uso terno, gravata, é por isso que eu não uso barba, é por isso que as irmãs têm essa vestimenta, é por isso que tem esse comportamento. Entendemos que essa é a melhor maneira de servir a Deus. Ok? Amém. Só que isso não é doutrina, isso é uso e costumes. Existem outros irmãos de outras denominações que têm outros usos e costumes, mas não necessariamente são heterodoxos, não necessariamente são hereges. Eles têm uma outra forma de entender a melhor maneira de viver o Evangelho. Só que se você perguntar para ele quem é o Salvador, ele diz: Jesus Cristo é o único Salvador. Se você perguntar acerca da Trindade, ele diz: eu creio, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você perguntar acerca do Espírito Santo, ele vai dizer: sim, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então você tem que entender que doutrina é aquela verdade fundamental que está apoiada na Sagrada Escritura. E essa verdade fundamental é vivida por mim, aqui na Assembleia de Deus, como é vivida também pelo irmão lá da Bola de Neve, como é vivida também pelo irmão lá da Batista, como é vivida também pelo irmão lá da Igreja Wesleyana. Eles estão vivendo a mesma doutrina, eles estão dentro da ortodoxia, mas eles têm outros usos e costumes. O irmão da Bola de Neve, o púlpito é uma prancha, e o pastor, sei lá, nunca fui lá, mas acho que vai até de bermuda pregar. Então ele entende que isso está dentro de um código de conduta, ok, tranquilo. Então é os usos e costumes dele, eu não vou meter nisso, isso é problema dele. Só que em questão doutrinária, eu concordo que eles abraçam a mesma doutrina. Doutrinariamente eles abraçam a mesma doutrina, só que os usos e costumes são diferentes. E eu estou aqui entendendo que a melhor maneira de servir a Deus é essa aqui, é a maneira como nós estamos servindo a Deus. Então nós precisamos ter esse discernimento. Para quê? Para que nós possamos saber corretamente quem estamos combatendo. Nós estamos lutando contra aqueles que estão distorcendo a verdade das doutrinas, distorcendo a verdade da Sagrada Escritura. Nós não estamos aqui para lutar contra outras igrejas que têm outros usos e costumes. Isso aí é com eles. Isso aí em relação à maneira como eles entendem que deve servir a Deus, tá certo? Então nós temos que ter esse discernimento. Por quê? Olhando doutrinariamente, olhando para a ortodoxia, nós temos comunhão com uma gama gigantesca de cristãos que estão seguindo no mesmo entendimento doutrinário. Só que por outro lado, existem alguns outros movimentos que são até parecidos conosco. Se você for olhar o código de indumentária, é muito parecido. Você olha aquele comportamento, aquela forma, tá certo? Aquela liturgia, você olha, se encanta com aquilo. Só que se você for olhar a afirmação doutrinária dele, aí você vê que ali existem erros grotescos. Quem já foi numa reunião de Mormon? Eu já fui. Se você for numa reunião de Mormon, um culto dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você fica encantado com a ordem, com os louvores, com a decência. Assim, é impecável. Só que quando ele abre a boca para falar da palavra de Deus, ele diz que Satanás é o irmão de Jesus, e que Satanás ele foi expulso porque quando o Pai resolveu criar o homem, resolveu colocar no homem o seu espírito, insuflar nele o fôlego de vida e fazer dele mais semelhança. Jesus disse: legal, Pai, parabéns, gostei da ideia. Satanás, que é o irmão de Jesus, disse: não faça isso, vai dar problema, porque esse homem posteriormente vai fazer isso e aquilo.
Aí Jesus e o pai não gostaram muito de Satanás ter tido aquele posicionamento, e falaram: então vaza daqui, sai daqui, e jogaram ele lá de cima. Então, na doutrina mormon, Satanás é irmão de Jesus. O que você me diz disso? Mas se você olhar para a forma externa, está igualzinho com a gente. A forma externa, o externo. Mas dentro está podre. Dentro está cheio de heresia. Então, por isso que eu estou dando esse alerta. Não se apegue à forma. Não se apegue a formato. Busque saber mais. Busque saber quais são as ideias. Busque saber qual é a defesa que ele faz, qual é a afirmação que ele faz da palavra de Deus. Por quê? As seitas tentam enganar muito pela forma. Se apresentam de uma forma que te conquista. Só que quando você começa a discutir melhor com eles, você percebe todo o erro. Você percebe todo o engano. Tá certo? Então a palavra de Deus nos alerta para isso. O Senhor Jesus, ele sempre deu esse alerta. O Senhor Jesus, ele sempre deu esse alerta. Ele não julga o homem pela aparência. Então, muitas das vezes, aquele que era o desprezado, o Zaqueu, o publicano, a mulher que se prostituía, o leproso, que a sociedade já logo marginaliza, muitas das vezes Jesus prioriza. E aquele que a sociedade aplaude, Jesus despreza. O fariseu, tá certo? O sacerdote, o escriba, que eram destaque, que eram bem vestidos, bem educados, falavam bem. Mas Jesus olhava para eles e dizia, sem piscar, sem gaguejar: sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Passaram um cal, está branco, está bonito. Você olha de longe, parece uma grande construção, uma grande obra. Aí você vem caminhando, quando você se aproxima, é um sepulcro. Está caiado, está bonito, só que é um sepulcro. Dentro só tem lixo, dentro só tem podridão. Então assim acontece hoje. Satanás tenta nos enganar pelas aparências. Não se deixe levar pelas aparências. Introdução. Veja, as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Isso que eu achei interessante, ele dá esse destaque. Por quê? Porque a heresia não afeta só o ambiente de culto. A heresia não afeta só uma questão organizacional, uma questão administrativa, uma questão burocrática, uma questão litúrgica. A heresia, ela começa afetando esse ambiente eclesiástico, mas ela automaticamente avança para prejudicar as famílias. Vocês sabiam que uma testemunha de Jeová, se uma família está dentro da seita e um membro da família se converte, esse membro da família será automaticamente excluído do convívio familiar. Existem pais entrando na justiça com liminares para que seja obrigado, os demais membros sejam obrigados a conceder-lhes o direito de ver seus filhos. E se esses filhos são um pouco maiores e a seita já tomou a mente deles, os filhos mesmo desprezam a mãe, o pai, quem for. Ou os pais desprezam o filho. Testemunho de Jeová, se você sofre um acidente, eles têm lá uma heresia na qual eles entendem que é proibida a transfusão de sangue. Muitos já morreram por rejeitar a transfusão de sangue depois de um acidente. Muitas das vezes médicos contrariam, vão lá e fazem, desautorizados, depois recebem o processo deles. O médico que foi lá e salvou a vida dele, depois é processado por ele. E aí, a heresia? É uma heresia que não ficou no campo só da teologia. Enquanto é um debate teológico, ninguém morreu. Mas a heresia, ela não fica só aí. Ela vai para dentro das famílias e a destrói. A heresia é uma estratégia satânica, diabólica, demoníaca, para se infiltrar no cristianismo e matá-lo por dentro. Mas o Espírito Santo de Deus está nos levantando para primeiro nós nos protegermos a nossa família, protegermos a nossa congregação e falarmos ao mundo, bradarmos contra a mentira. Então, quando você brada contra a mentira, você está salvando vidas. Muitas pessoas que estavam enganadas lá dentro e que podem sair de lá e ter uma nova vida em Cristo por causa da pregação da verdade, tá certo? É salvar vidas. Falar a verdade em Cristo é salvar vidas. Tópico 1. O subtópico 1 diz: os cuidados pastorais. O 2, depois da minha partida. Tem 2 subtópicos aqui no tópico 1. Cuidados pastorais, ele dá uma noção
acerca da estrutura da igreja, tá certo? A igreja tem lideranças constituídas. Quando você vai hoje na internet, o que mais você vê? Pessoas atacando quaisquer lideranças das igrejas, desde um professor de EBD, um coordenador, um pastor, um presbítero, uma líder de ciclo de oração, um líder de mocidade, todos são alvo. Todos são alvo. Dificilmente você vê alguém chegar e dizer: olha só esse trabalho que eles estão fazendo aqui, ó, salvou vidas. Olha esse trabalho que eles estão fazendo aqui, ó, restaurou essa pessoa, era um viciado, era um drogado e hoje está servindo a Deus. Raramente você vai encontrar isso aqui. Mas escândalo, mentiras, distorções, difamações, isso aqui está cheio. Você vai passando aqui, ó, e vê várias em sequência. Por quê? Porque é o mundo pegando os erros e potencializando. São erros, não estou dizendo que é certo, é erro. Erro é erro e acabou. Só que ele pega aquele erro, ele superdimensiona aquilo, como se todo mundo fosse assim. A igreja tem uma estrutura de pessoas que foram deixadas para cuidar, pastores para cuidar do rebanho, pastores para zelar pelo rebanho, e esses pastores administram, delegando funções. Delega um professor, delega outro coordenador, delega outro líder, delega outro líder de ciclo de oração e por aí vai. São pessoas delegadas para cuidar cada um do seu setor e assim entregar um trabalho de excelência. E quando nós vemos isso, nós vemos que o cuidado de Deus pelo seu povo, pela igreja, cada um dentro da sua função, cuidando daquilo que lhe foi dado, zelando por aquilo que lhe foi entregue, tá certo? Empregando os talentos para que entregue ao Senhor um trabalho melhor do que lhe foi deixado. Então, quando a gente faz isso, nós nos protegemos dos ataques das heresias. Quando ele diz depois da minha partida, ele está falando não só sobre a sua saída dali, mas também sobre o desenvolvimento que haverá, no qual muitos hereges vão se multiplicar. Aí ele fala sobre animais, ele chama algum desses livros de seita de animais selvagens ou lobos devoradores que tentam se infiltrar. Não qualifica aqueles que podem vir de fora tentando se infiltrar, mas ele fala também sobre de dentro de vós surgirão muitos falsos doutores, ensinando distorções, distorcendo a verdade. Então você tem que ter esses dois cuidados: pessoas que vêm de fora tentando trazer novidade, como o coordenador mesmo aqui trouxe o alerta, são pessoas que vêm para cá e tentam fazer com que a igreja se adeque às suas ideias. Eu já vi isso, eu já tive que combater isso quando eu congregava no Madalena. Pessoa que vem de fora com novidade, uma nova unção, uma nova revelação, uma nova estratégia. Aí eles pegam e chamam de estratégia. Tudo agora é uma nova estratégia. Nós precisamos disso aqui, ó, a palavra de Deus. É disso aqui que eu preciso, que você precisa, e de oração, muita oração e muita palavra de Deus. Pode falar, se quiser falar. Inovações, é verdade. Isso aqui é uma inovação, a gente está atrasado já. Cuidado, cara. Cuidado com essas coisas. Tem o 3 aqui também, origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso que nos chamam, é o que eu acabei de explicar. Eles vêm tanto de fora como de dentro. Existem aqueles que vêm de fora e tentam nos fazer adequar a essas inovações que eles trazem. E existem outros de dentro que começam a ouvir os de fora. Já viu isso? Eutico está lá ouvindo a pregação de Paulo. Só que Eutico está sentado na janela. Ouviu esse trecho? Eutico está sentado numa janela. Com um ouvido ele ouve Paulo, com o outro ele ouve o mundo. Daqui a pouco a mensagem de Paulo começou a se tornar cansativa para ele. E o que aconteceu com ele? Dormiu e caiu. Você não pode ficar na janela, você tem que ficar dentro. Você tem que vir para o meio, você tem que se envolver, tem que participar. Quando você fica em 2 mundos, é isso que acontece com você. Você dorme e cai. Eu estava participando de 2 mundos. Ouvia aqui e ouvia lá a TV Novo Tempo. Esqueci o nome da TV, mas tem lá. Os adventistas, eles têm investido de forma tão pesada que eles têm até satélite. E eles têm um canal próprio de TV. Eles têm faculdades próprias deles. Eles têm escolas próprias deles. Não é brincadeira não, irmão. Deixa quieto.
A gente precisa suprir essa carência aqui. Um pouco aqui e mais em casa. Por quê? Não é fácil não, eles não dormem no ponto. Como Cristo disse, os filhos das trevas são mais prudentes na sua ação do que os filhos da luz. Infelizmente essa é uma realidade. Veja o 2. O que é apologética? Definição. Quero ler com vocês aqui, ó, 2. Tópico 2, subtópico 1, definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional. Quem disse que nós somos irracionais? Quem disse que nós somos ilógicos? Não. A fé não é loucura. A fé não é irracionalidade. Nós somos racionais, nós somos lógicos. Só que a nossa lógica não está sequestrada por determinadas correntes de pensamento que são antibíblicas. Essa é a questão. Nós não seguimos o racionalismo, nós não seguimos o empirismo. Essas doutrinas filosóficas, elas não são mentiras, são verdades, só que elas são verdade em determinados contextos. Então o empirismo e o racionalismo são muito bons no campo da física, da química, tá certo? No campo da matemática, nessas áreas científicas, onde vai se desenvolver tecnologia, equipamentos, vai desenvolver meios de trabalho, vai desenvolver máquinas tecnológicas e por aí vai. Então ali cabe esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia de pensamento. Mas isso não é aplicável a tudo. Isso não é aplicável a quaisquer questões, qualquer situação do universo. Por quê? A racionalidade humana não cobre tudo, não explica tudo. O materialismo não explica tudo. A matéria, de fato, existe muito a se estudar acerca dela. Existe muito a se estudar acerca de todos os materiais e tirar deles o melhor. Fabricação de vacinas, fabricação de equipamentos e tudo mais. Só que isso é apenas um âmbito da vida. Existe o âmbito material, existe o âmbito espiritual. No âmbito espiritual, nós temos outros meios de verificação. Aí nós temos no âmbito espiritual um âmbito de trabalho no qual a alçada do materialismo não alcança, não cobre, não consegue desvendar, não consegue examinar. Aí você tem que partir para o âmbito da palavra de Deus, que é onde vai cobrir essa área da espiritualidade, onde você vai ter essa investigação acerca do mundo espiritual. A palavra de Deus é que nos vai ser o guia nessa investigação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela não está subordinada a essas correntes de pensamento, ela está acima delas. Ela é um outro âmbito de investigação, é uma investigação espiritual. Ela vai nos guiar nesta investigação. Aí você vai trabalhar nela de forma lógica. Como? A Bíblia é intérprete de si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você interpreta cores espirituais com cores espirituais, como disse Paulo. Você não interpreta a Bíblia por meio de outros autores, como muitos fizeram. Muitos estão falhando na leitura da Sagrada Escritura, mesmo sendo mestres e doutores. Doutores conforme a sua própria concupiscência, como disse Pedro. Tá certo? Então você tem muitos mestres e doutores falhando no exame da Bíblia. Por quê? Não é porque é falta de inteligência, é porque eles subordinam a Bíblia a outras correntes de pensamento. Eles fazem com que a Bíblia seja subordinada a eles. Assim a Bíblia Sagrada vai ser descaracterizada, vai ser destruída, vai ser fatiada, vai ser desatualizada, como dizem alguns. Existe um autor aí que está querendo atualizar a Bíblia. Atualizar em que sentido? No sentido de adaptar. Ele quer adaptar a Bíblia a essas correntes de pensamento. Aí nunca vai dar certo, vai sempre falhar. Então é uma análise lógica. Mas que lógica? É uma análise racional. Mas dentro de que racionalidade? Dentro da razão que o Espírito Santo nos dá para, olhando para a Sagrada Escritura, serem iluminados nessa pesquisa. O Espírito Santo de Deus, ele trouxe revelação para os autores e ele traz iluminação para os leitores. Aquele que vai investigar a Sagrada Escritura precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, para que ele venha desvendar as verdades. Com certeza, quando você leu a Sagrada Escritura em oração, você já teve a experiência do Espírito Santo de Deus te revelar coisas que você, numa outra leitura, não tinha visto. E você faz uma releitura, faz um exame, vai lendo, vai estudando em oração, e o Espírito Santo de Deus te mostra. Por quê? É um processo de iluminação. Então nós precisamos entender que existe sim uma racionalidade e uma lógica, só que ela não é subordinada
a essas correntes de pensamento humanas. Ela é divina. Ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus para nós. Veja só. Racional da fé cristã e as suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, de 1 de Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica é chamada de Nova Tradução Transformadora, NVT, Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar, assim sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional e os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática. Então é nesse sentido, no sentido de você absorver a palavra de Deus de forma profunda, subordinada à iluminação do Espírito, e uma vez que for requerido, você esclarecer, você responder. Você não precisa xingar, você não precisa esbravejar, você não precisa soltar os cachorros das TJ que for na porta da sua casa. Você precisa responder com tranquilidade. E outra, não está escrito aqui que você precisa convencer, que é um outro erro no qual muitas pessoas caem. Elas pensam que elas precisam convencer o herege. Você não precisa convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa convencê-los, você precisa esclarecê-los. Ah, mas ele vai divergir do problema dele. Ah, mas ele não vai aceitar. Isso aí é com ele. Se ele aceitar ou não, é com ele. Esclarecer com você. Aí você vai dizer, não, eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele se encarnou e veio até nós, tá certo? Ele viveu entre nós, ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Isso foi assunto ao céu, está assentado à destra de Deus e vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, é isso que eu creio, porque é assim que está escrito. Ah, mas isso, mas aquilo, não, aí é problema seu, mas eu creio assim, porque a Bíblia Sagrada diz assim. Eu não vou crer naquilo que o seu líder diz, eu vou crer naquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Você tem o compromisso de esclarecer, convencer o Espírito Santo, tá? A que defesa Pedro se refere? Ele traz esclarecimento aqui de que alguns podem pensar que é uma defesa pessoal, mas não é só uma defesa pessoal, é uma defesa da fé cristã. Por quê? Uma coisa que a gente às vezes cai em engano. A gente pensa que um ataque que fazem contra nós é só contra nós, e não é. Você quer ver a prova disso? Quando você comete um erro. Se as pessoas do seu contexto sabem que você serve a Deus e você comete um erro, ninguém diz assim, ah, fulano cometeu um erro. Eles dizem assim, o crente cometeu um erro, a crente cometeu um erro. Eles não vão acusar você enquanto